que é melhor. Aí, tabela de classificação na tela, já atualizada, inclusive, com o triunfo do Botafogo e da equipe do Vitória. Nessa primeira parte da tabela aqui, pelo menos, só duas equipes têm 17 jogos. Flamengo e Bahia, as duas equipes com 17 jogos. Caso o Bahia vença a Chapecoense amanhã, vai a 29, não passa o Bragantino, tá? Por causa do número de triunfos, o Bragantino tem 9 e o Bahia tem 7, mas empata na pontuação com o Bragantino, fica a 1 ponto do Atlético Paranaense e a 2 pontos da equipe do Fluminense, as duas equipes que já têm 18 jogos. Então, assim, por mais que não vá mudar a posição do Bahia na tabela, o triunfo amanhã é fundamental. E como eu estava comentando, Bahia 26 em sexto, Coritiba 26 em sétimo, São Paulo oitavo, 25, Botafogo 25 em nono, Vitória 25 também em décimo. Na segunda parte da tabela, que eu não sei se é MGT aí, mas na segunda parte da tabela, aí, Atlético 24, Corinthians 24, Cruzeiro 24. Ou seja, do Cruzeiro, 13º colocado, para o Bahia, são 2 pontos. São 2 pontos do Cruzeiro para o Bahia, então está muito próximo. Importância de vencer, abrir 5 pontos para essas equipes e encostar no G4 do Campeonato Brasileiro. E o adversário, querendo ou não, é o mais favorável possível. O Bahia não pode nem sonhar, não é falta de respeito, não é soberba, nada disso, mas o Bahia não pode nem sonhar em deixar pontos para a equipe do Chapecoense. Se o discurso é Libertadores, não é Yuri que está dizendo. O diretor de futebol foi na entrevista e falou que o objetivo é a Libertadores. O objetivo não é a Libertadores, não pode nem sonhar em deixar pontos para a Chapecoense. Nem aqui, nem na Arena Condá. A Arena Condá é papo para o outro mês. Ok. Mas não pode nem sonhar em deixar esses pontos na tabela de classificação. O Chapecoense que só venceu 1 de 17 jogos, 33 gols sofridos, 16 negativo de saldo de gols, ou seja, a Chapecoense tem quase 2 gols de média sofridos para a partida. E o time da Chapecoense, pelo menos o provável time da Chapecoense que vai para campo amanhã, só tem uma novidade no provável time, que é o volante, que eu esqueci até o nome dele. Vou dar uma olhada aqui que eu pedi para meu grande amigo Matias, lá da Rádio Oeste Capital, lá de Chapecó. Apareci lá na rádio deles para falar sobre o Bahia. Pedi também para ele mandar a situação da Chapecoense. Aqui, ó. Ele tinha mandado. Cadê o Matias aqui? O provável Chapecoense, Rafael Santos, Marcos Vinícius, Thierry, Eduardo Doma e o Bruno Pacheco. Meio de campo tem o Camilo, Bruno Matias, Giovanni Augusto, o ataque Enio, Marcinho e o Bolas, o trio de ataque da Chapecoense. A única novidade é esse Bruno Matias, que já jogou na Chapecoense e retornou para a equipe. Meses depois está de volta o Bruno Matias para esse time da Chapecoense. Nesse provável time, ou seja, nada que a Chapecoense tenha de novo de extraordinário. Mudou o técnico, é verdade, é um outro treinador para essa partida, a pausa, vencer o Grêmio nesses amistosos, mas o Bahia não pode nem sonhar em deixar pontos para a equipe da Chapecoense, que tem quase 2 gols de média sofridos, apenas um triunfo, são 10 derrotas em 17 jogos, e como visitante, apesar da nossa campanha de mandante não sei lá essas coisas todas nessa temporada, como visitante a Chapecoense tem dois pontos conquistados em 24 possíveis. São 2 empates em 8 jogos, 4 gols marcados, 13 gols sofridos. Eu sei que eu estar falando tudo isso vai causar arrepios à metade da torcida do Bahia. Inclusive o chat deve estar aqui, né? Desesperados, porque é o tipo de jogo que o Bahia... Aí, ó, o Dan já tá aqui, medo. É o tipo de jogo que o Bahia gosta de se complicar, mas não pode sonhar em se complicar em um jogo desse. Tem que vencer a equipe da Chapecoense e desgarrar, como eu mostrei, da tabela de classificação. O provável time do Bahia que vai para campo amanhã deve ser o Bahia, que iniciou a partida contra a equipe do Fluminense. A dúvida é, o Everton Ribeiro pode sim começar o jogo de amanhã. O Everton Ribeiro tinha condições de jogar contra o Fluminense, seguraram o Everton Ribeiro para que ele esteja 100%. Então, há sim uma expectativa até do Everton Ribeiro ser titular na partida de amanhã contra a equipe da Chapecoense. E aí, um meio de campo formado pelo Acevedo,
Não duvide do Eric ganhar essa vaga do Nestor. Acevedo, Eric e o Everton Ribeiro. A outra configuração de meio de campo do Acevedo, do Rodrigo Nestor. E aí o Eric na vaga do Everton Ribeiro. As duas possibilidades, acho que a gente não vai fugir muito disso, não. Não acredito que ele vai começar com Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro, os dois começando a partida juntos. Então, não fique assustado ou surpreendido se o meio de campo do Bahia amanhã tiver o Everton Ribeiro junto do Eric e do Nico Acevedo. Outro que volta amanhã, mas não acredito que como titular, é o Iago Borduc. Aí a gente deve ter o Zé Guilherme mesmo. Então, Ronaldo, Marcos Vitor, David Duarte, Ramos Mingo, Zé Guilherme, Acevedo, essa configuração de meio que eu falei, né? Eric, Everton Ribeiro, Acevedo, Nestor e Eric Puga, Ademir e também William José. Esse é o provável time do Bahia para enfrentar a equipe da Chapecoense amanhã. Kike Oliveira retorna para o time do Bahia, deve começar no banco. Iago Borduc volta ao time do Bahia e o Everton Ribeiro também volta ao time do Bahia. Outro jogador que é opção que já voltou da seleção é o próprio Cauê Furquim, que a gente estava comentando agora há pouco. Mas tenho dúvidas como vai ficar esse time do Bahia com as posições, com as vagas aí, se o Cauê Furquim vai ser relacionado, e se for relacionado, se o Cauê Furquim vai para o banco ou será daqueles atletas cortados para a partida de amanhã. Sem muito segredo, esse é o provável Bahia. Já deixo aqui para vocês qual é o time de vocês que vocês queriam ver para o Bahia amanhã. Pô, eu tinha tirado o óculos, mas aqui eu uso lente para quem não sabe, tá? E agora eu tô sem lente, então preciso. Yuri, vamos falar sobre os jovens que estão resolvendo em outros times. Eu tinha um levantamento desse, Leonardo, eu tenho que procurar no Twitter, de jogadores que fizeram gols contra o Bahia, não é nem no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia. Jogadores que fizeram gol. Então, assim, no próprio Cruzeiro, os dois jogadores eram jovens que fizeram gol no Bahia. O do Grêmio também, se eu não estiver enganado, o gol do Grêmio também é do Vieri, que é um jogador de 21 anos, e o cruzamento é do Pedrinho, de 19 anos. Assim, tem alguns casos. São Paulo, acho que não, foi Arthur. Foi Arthur. Não, do São Paulo não. O Santos, os dois foram de Rolheza, mas eu tinha esse levantamento, velho. Eu tinha feito, eu tenho que recuperar. Se a gente for puxar campeonato brasileiro, essa lista aumenta. Ainda mais agora com o gol do Botafogo. Por isso que eu acho. Eu acho que o Juan Pablo tem que brigar de igual para igual por essa posição na ponta. É o primeiro de todos que tem que brigar de igual para igual nessa ponta esquerda, ponta direita. Tem que jogar nesse time do Bahia. Jogador de força física, de explosão. Ah, só tem 17 anos. Como diria Juninho Capixaba. Vocês sabem a frase, né? Ainda não tá no horário, não. 10h20 ainda tá cedo. Então, eu tinha esse levantamento. Vou puxar depois de novo pra gente trazer esse debate. Esse gramado vai estar ruim, mesmo sendo novo. Vai estar ruim mesmo. Vai estar ruim mesmo. Eu tinha visto a imagem lá do preto tricolor no dia da apresentação do Guido, na segunda-feira. Ele chegou a ir na arquibancada e fez a filmagem lá. A coloração com certeza vai estar diferente. Eu tenho certeza e já estou esperando a Fonte Nova emitir um comunicado falando que apesar da coloração estar diferente, o gramado tem plenas condições, índices, aquele mesmo blá 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 da Arena Fonte Nova de sempre. Mas visualmente vai estar feio o gramado da Arena Fonte Nova. Tem outros pontos ruins na Arena Fonte Nova, que não era só aquele lado que foi trocado. Não acho que foi a grama inteira que foi trocado. Foi trocado ali o último terço, o lado do gol da Bamor. Ali dá um pouco mais da pequena área. Eu acho que da grande área para frente, ou um pouco à frente da grande área. Deixa eu ver se Preto Tricolor ele postou essa foto da segunda-feira. O gramado melhorou em relação à segunda. Não duvido de darem uma pintada também, tá? Deixar o gramado mais verdinho. Mas não esperem um gramado legal da Arena Fonte Nova, não. A Fonte Nova alega, né? Que estava tudo dentro do cronograma. Essa partida contra o Montevidéu City Torque não estava no cronograma. A partida da Chapecoense também não estava no cronograma inicial e foi marcado. Então, eles estavam trabalhando para que a primeira partida do Bahia na Fonte Nova fosse a partida contra o Corinthians no próximo domingo, que estaria tudo ok. Enfim. Ok, acho até uma justificativa ok. Mas teve tempo.
Desde que foi divulgado o confronto da Chapecoense, não digo nem do City Talk, teve tempo de você saber que ia ter o jogo. De você falar, porra, vamos antecipar aqui 1 semana, 2 semanas isso aqui. Bahia não tem condições dessa partida ser aqui não, pensando no gramado. Acredito que não teve essa conversa, e se teve, me consertem. Bahia, vamos antecipar em 1 ou 2 semanas isso aqui para fazer a troca do gramado. Vocês jogam em Pituaçu, na cidade tricolor, em Feira de Santana, vocês jogam em outro canto. Mas enfim, não foi feito. Não teve não. Preto Tricolor não mostrou não. Ele não postou as fotos não. Eu vi um vídeo que ele fez, mas ele não postou não. Do gramado, que estava bem ruinzinho. E eu não consegui imagens mais recentes, né, de hoje, da Fonte Nova, de ontem, para a gente falar disso aqui. Yuri, você avalia que esse Bahia, o problema é tático ou comportamental dos jogadores? Os dois. Os dois. Porque se eu falo que é só comportamental, eu estou tirando a responsabilidade do Rogério Ceni, que para mim ela existe. Se eu falo que a responsabilidade é só do Rogério Ceni, eu estou tirando parte dos jogadores também, que nitidamente estão mal. E não é só mal tecnicamente, estão mal fisicamente. E não é de hoje. Estão mal fisicamente. Então, assim, acho que são 2 parcelas dos culpados. O time do Bahia, pelo menos nesse amistoso, não vi claras evoluções, vi tentativas de novas ideias, a forma do Bahia atacar, a forma do Bahia jogar, a forma do Bahia se defender. A gente já bateu nessa tecla aqui, falou disso algumas vezes durante essas lives. Então, há sim tentativa de algo novo que ainda não foi executado nos amistosos, ok, amistosos, e tem toda essa ponderação, para que a gente diga que houve uma evolução nesses 40 dias, 30 dias de treinamento, para que o Bahia volte melhor. Então, vi muito pouco do Bahia contra o City Torque e contra o Fluminense. Então, tem sim responsabilidade do Rogério Ceni. Inclusive, o gol do Vitória de hoje, um exemplo, e algo que a gente pode falar da Copa do Mundo, sai em algo que, para mim, o Bahia peca muito, que é a pressão. É a pressão ao cara da bola. O Vitória conseguiu o gol, esse jogo tava com a cara de 0x0, pelo menos as partes que eu vi do jogo bem ruim. Jogo total com cara de 0x0, um jogo truncado, moroso, e aí numa roubada de bola lá do atacante, a bola sobrou e o Kaiser fez o gol.